Fala turma, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero trazer um tema muito especial, que é sobre empreender e ser cristão ao mesmo tempo. E quero te dar, de alguma maneira, as minhas opiniões sinceras, sendo cristão há muitos anos, enfrentando todos os desafios que ser cristão significa e também sendo empreendedor há alguns bons anos. Então vamos lá. Por que que eu pensei em trazer esse tema para você enquanto eu tomo um café, inclusive um cenário diferente aqui no escritório? Basicamente agora é segunda-feira, 7h25 da manhã, e daqui 30, 40 minutinhos, quando acabar esse vídeo, eu vou numa empresa de um grande amigo, que inclusive foi aluno meu durante muito tempo, e ele me chamou para dar uma palavra lá. E ele disse que ele tem esse ritual lá com os meninos, com os colaboradores, com os funcionários. Eu falei, cara, excelente, o evangelho tem sido pregado dentro das empresas, principalmente pelos empreendedores, pelos donos, e eu tenho visto isso acontecer na minha empresa, no meu negócio também. Só que ao mesmo tempo, na minha visão, ser dono e ser empreendedor e cristão, genuinamente cristão, é um dos desafios, um dos maiores desafios, acredito eu vou te explicar o porquê. E eu falei, cara, eu preciso trazer isso num tema, trazer aqui de alguma maneira as minhas opiniões e vivências práticas, né? Do que isso implica na realidade, porque é muito lindo a teoria, mas quando a gente vai ver na prática, existe um desafio muito sério em todo esse bate-papo, né? Mas assim, para quem não me conhece, talvez você está vendo esse vídeo, você me conhece em partes, não sei se você me conhece o Pedro empreendedor, o Pedro cristão, você conhece todas as duas facetas, não que existem dois Pedros, mas às vezes você me conheceu por um conteúdo de empreendedorismo, às vezes você me conheceu por um conteúdo cristão e às vezes você não sabia que eu era um ou outro. Mas eu tenho 24 anos hoje e eu sempre caminhei com Jesus. Fui criado numa família cristã, que é o resumo, tá? Só para você entender que eu tenho experiência nas duas áreas e já vivi muita coisa nas duas áreas, nos dois mundos, né? Me desviei na adolescência, como infelizmente grande parte dos adolescentes. Vivi muita coisa muito nova, infelizmente. Tive contato com muita coisa muito novo, desde, enfim, entorpecente. Eu não vou falar algumas palavras aqui por conta do YouTube, mas entorpecente, álcool. Tive contato com isso muito, muito jovem, relacionamento, enfim. Mas, pela graça de Deus, ali por volta dos 16, 17 anos, eu voltei para Jesus, voltei para a caminhada e me firmei. E desde então nunca saí. Obviamente a vida tem seus vacilos, a vida tem seus altos e baixos, a caminhada cristã tem seus altos e baixos, seus vacilos. Tem momentos de vales, tem momentos de mais constância e eu enfrento isso diariamente como um cara totalmente inconstante, muito falho nisso, tá? Mas tenho caminhado com Jesus até desde então, me casei muito novo, com 21 anos, então faz quase 3 anos que eu sou casado com a melhor mulher que eu já existente na face da terra. Inclusive, abre aspas, muitas pessoas me perguntam, Pedro, como que eu sei se essa mulher é a mulher da minha vida? Eu não acredito num sinal sobrenatural, um anjo caindo, onde você vai ter uma certeza plena, porque a vida, gente, a vida ela é quase 100% feita de incertezas. Basicamente, o ser humano tem poucas certezas na vida e uma delas é que você vai morrer. A segunda é o evangelho, né? Que você pode ser salvo, você é pecador, você carece da graça de Deus. Agora o resto, cara, é totalmente fácil do seu coração te enganar. Então, tu pode achar que é a mulher da sua vida, porque você sente, às vezes não é no sentido de não ter alguns preceitos, mas não é o ponto desse vídeo. Fecha parênteses, eu sempre dou o conselho. Case com aquela mulher que é mais crente que você, que quando você está do lado dela, você é constrangido pela pureza, pela cristandade, por ver Jesus nela, e enfim, a minha esposa é isso. Fecha aspas, essa é a minha vida com Jesus, mas também tem uma vida empreendedora. Aos 14 anos, 13 para 14 anos, comecei a dar aula. Minha família estava passando por algumas dificuldades financeiras na crise ali de 2014, meu pai ficou desempregado no tempo. E aí, por, entre aspas, necessidade, eu comecei a dar aula. Eu sempre fui muito inteligente, tenho muita facilidade com essas coisas. Enfim, resumo da ópera. Eu comecei a dar aula, dei aula até os 17 anos, queria ser professor de ensino médio. Com 15, 16 anos eu ganhava bem, ganhava, sei lá, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Isso, na época, era algo surpreendente, porque hoje, 2025, é normal você ver um moleque de 15, 16 anos ganhando uma grana por conta do marketing. Mas nessa época, nos meus 15 anos ali, 2013, 14, 15, 16, 17, isso era infalável, ninguém falava sobre isso. Então, todo mundo só estudava, né? E aí, enfim, entrei no mercado digital com 17, 18 anos, eu tive meu primeiro CNPJ, com 18 anos eu tive meu primeiro CNPJ. Esse primeiro CNPJ faturou algumas dezenas de milhões no ano. Eu era sócio minoritário, mas cheguei a gerenciar uma equipe de mais de 25 pessoas. Depois eu abri a Domus, já faz 4 anos que eu abri a Domus com 21 mais ou menos.
2021. E a Domus hoje é um grupo de empresas, de 3 empresas, que tem mais de 30 colaboradores diretos e a gente fatura alguns milhões por ano em algumas frentes, que não é o ponto agora. Mas, enfim, nesse período eu tive a oportunidade também de sentar com muita gente que de alguma maneira é relevante no mundo cristão e de alguma maneira é relevante no mundo dos empreendedores. E aí eu fecho essa introdução para te falar o porquê que eu acredito que ser empreendedor e cristão é um dos maiores desafios encontrados na atualidade, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho, tá? O fato de ser empreendedor, o fato de ser dono, você vai enfrentar muitos desafios. É como se eu pensasse assim, aí você pode me discordar se eu estiver errado. De todas as skins, né, vamos supor que a vida fosse um jogo e você pudesse escolher o seu personagem, tá ligado? Igual tem um mago, tem um arqueiro, e aí cada skin tem os seus problemas, tem os seus ônus e bônus, tá ligado? O arqueiro é mais rápido, mas ele tem menos vida. Pensa dessa maneira. Eu acredito que as skins mais desafiadoras que tu pode escolher é empreendedor e cristão. Então, quando você junta as duas no mesmo personagem, meu irmão, é atestado para você viver muitos desafios. Porque de um lado você tem um empreendedor que vive muitas vezes, principalmente no Brasil, gente, muita pressão. Talvez você conheça os empreendedores que ficaram famosos. E aí pode parecer que a vida deles são muito boas e que é muito fácil. Mas a grande verdade é que esses caras que ficaram famosos, eles representam talvez 0,1% da população empreendedora do Brasil. A grande parte, e mesmo que eles estejam lá, esses que ficaram famosos, eles chegaram lá com muita luta e com muito desafio, com muita disciplina e uma boa pitada de sorte. Então, o que eu estou querendo te dizer? Ser empreendedor é lidar com pressões, angústias, ansiedades, problemas, fracassos todo santo dia durante muito tempo. Vocês não estão entendendo, eu acho que só quem é empreendedor que está vendo esse vídeo que consegue de fato entender o que eu estou falando. Se você não é empreendedor, talvez você, tipo, eu acho que é verdade, mas tu não sentiu na pele, então você não sabe do que eu estou falando. Enfim, ter uma folha de pagamento, não sabe como pagar, ter um tanto de gente falando para você desistir, às vezes a sua família não acredita em você, mas você acredita naquilo, acordar cedo, dormir tarde, por anos na sua vida, abrir mão de muita coisa, muito sacrifício, enfim. E cristão se parece muito com isso. E aí, quando você é empreendedor cristão, você vai chegar em momentos que você vai se colocar diante da parede e ter crises internas, existenciais, de como decidir e como tomar decisões, e isso é muito sério. E aí entra alguns pontos aqui do porquê que eu acho que ser empreendedor cristão é muito difícil. Primeiro ponto, o empreendedor geralmente ele lida com alto nível de cortisol, de estresse, tá? Infelizmente, essa é a verdade. Mesmo que o empreendedor ele tenha um alto nível de resistência ao estresse, ao cortisol, e se você é empreendedor, bem provável que você seja assim. Eu, pelo menos, a galera às vezes até estranha, porque eu lido muito bem com pressão. Raramente eu não durmo à noite, assim, tipo, de ficar preocupado com alguma coisa da empresa, e já lidei com todos quanto é tipo de problema que tu imaginar, dívidas, processos, todos esses problemas de empreendedor, grande parte deles eu já enfrentei, e a gente tem uma tendência a ser muito resistente, né? A fracasso, a ter um alto limiar, né, de resistência ao fracasso, ao problema, à angústia, à pressão, ao cortisol. Mas ainda assim, nosso corpo está suscetível aos efeitos de ser exposto ao cortisol, ao hormônio do estresse, por muito tempo. E geralmente o cérebro do empreendedor pode buscar fugas em maior tendência do que todas as outras pessoas, que uma pessoa comum, entre aspas, não comum porque ela é pior não, tá pessoal? Mas um cara que é CLT, um cara que é um funcionário público, que talvez esteja menos exposto a esse alto nível de cortisol, cara, montanha-russa. Então, eu vejo muito empreendedor que busca fugas. Porque a fuga, ela libera dopamina, e a dopamina, de alguma maneira, traz uma sensação de conforto e alívio para o cérebro. Então, é como se o cérebro está sempre ali no cortisol, isso gera um estresse, isso gera um impacto, e aí o cérebro muitas vezes pede um alívio, e aí esse alívio pode ser pela liberação da dopamina, que é um neurotransmissor que gera uma sensação de prazer. E aí, existem, né, no nosso cérebro 4 vias dopaminérgicas, onde a dopamina usada, né, de alguma maneira ativada. A primeira é a via límbica, né, que tem muito a ver com o prazer. Por exemplo, onde algumas drogas agem, tá? Mas é onde também o exercício físico age, onde o Reels age, onde a comida gostosa age, onde o gasto age, onde assistir coisa errada na internet age também. Então, qual que é o ponto? Geralmente o empreendedor está muito suscetível a buscar dopamina. E aí, geralmente tem 2 maneiras de você buscar dopamina. A dopamina... Jesus amado. Geralmente a dopamina é um pouco mais barata e rápida, como um arrasto no Reels, como uma comida gostosa, como uma compra que tu faz na internet,
como uma bebida ou uma droga, ou como alguma coisa errada que tu vê na internet, que eu não vou falar o nome por conta do YouTube, tá? E uma dopamina um pouco mais lenta e que talvez não vai gerar um negócio tão alto, que é um exercício físico com treino. E aí, obviamente, a maior parte dos empreendedores vai para aquilo que é mais fácil e o cérebro gosta e vicia daquilo que ele não precisa gastar tanta energia, tanto esforço e tudo mais. Então, geralmente, cara, eu vejo muito empreendedor buscando fuga em comida, bebida e uma série de outras coisas. E o cara sendo cristão, e às vezes a tentação é tão grande, às vezes até de forma biológica, e aí o cara sendo cristão, ele entra num limbo muito grande de se afastar do Senhor, aí quanto mais ele se afasta, mais ele sente esse cortisol, mais ele quer uma fuga, aí mais ele se afunda na fuga, mais ele se sente culpado e vira uma bola de neve, muito difícil sair. Tantos empreendedores aí afundados nessas coisas. Só que às vezes ele se mantém, por quê? Porque isso gera produtividade, ele está ganhando dinheiro, ele está sendo aplaudido, e aí raramente ele mostra isso e raramente ele é tratado, né? Outro ponto também que eu acho que gera muito desafio, gente, é um ambiente que em 100% do tempo ele é perigoso para o empreendedor. O ambiente de negócios, na maioria das vezes, não é sempre, tá, pessoal? Eu não sou pessimista. Existe muita graça de Deus nesse ambiente, existem muitas pessoas incríveis. Mas existem sim, pessoal. É um ambiente onde muitos querem te passar a perna, onde muitos não importam com você, importam consigo mesmo, com o próprio negócio. Se ele tiver que escolher entre o negócio dele e o seu, obviamente ele vai escolher o dele. A própria pele, a sua pele, vai escolher a dele. É um ambiente muitas vezes muito egocêntrico, muito soberbo, onde você senta em mesas. Não, de novo, pessoal, pela graça de Deus, hoje eu sento em mesas de grandes empreendedores, muito brabos, e que tipo, são muito humildes e você vê Jesus neles, tá? Eu não tô falando que é 100% assim, não troca as minhas palavras, mas muitas mesas onde o cara quer ser aplaudido, é um egocentrismo absurdo, é uma soberba absurda, é um ego absurdo de pessoas que vivem numa bolha e que nunca foram para uma missão, nunca foram para a favela do Rio de Janeiro fazer missão, ou para o extremo Nordeste, ou para outro país, ver realidades que ele não acredita, que ele não acreditaria se ele visse. E ele vive numa bolinha de Alphaville, de Moema, de São Paulo, onde tudo é legal, onde tudo é massa, onde tudo é bonito. Esses ambientes geralmente são desejados por os empreendedores que estão começando. Então você deseja muitas vezes sentar na mesa desses caras, e quando você senta, você se frustra ou é corrompido por eles. Então é um ambiente muito desafiador pelas pessoas. É muito difícil, às vezes, você estar num ambiente onde todo mundo só te fala, cara, fatura mais, lucra mais, demite, e é isso. Cara, você tiver que passar em cima de alguns princípios, tal, faz, que é dinheiro, é faturamento, é Forbes, é meta, etc. Eu não tô falando que são todos, tô falando que acontece, e é comum, tá? É comum, é mais comum do que você pensa. E aí isso pode, muitas vezes, tomar o nosso coração sem que a gente perceba. Outra coisa, é um ambiente muito fácil de você perder o coração pro ego e pra idolatria. Eu mesmo, quantas vezes me perdi para isso, né? No ego, no sentido de, deu certo e eu sou muito bom, eu sou fera. Porque, cara, é tão difícil. Vocês não têm ideia, tanto que é difícil do zero, tá? Eu vim do zero, assim. Meu pai, inclusive, infelizmente falecido há alguns dias, há 2 meses, meu melhor amigo, a pessoa que me deixou a maior herança de todas, que foi o exemplo, foi o cara. Eu posso falar assim com todas as palavras que foi o melhor homem que eu conheci na minha vida. Independente de ser meu pai, tá? Eu seria sincero. Mas de forma totalmente sincera, foi o melhor homem que eu conheci na minha vida. Foi o cara mais humilde e manso que eu conheci na minha vida. Então essa herança, ela é impagável. E eu não trocaria por R$1 bilhão, tá? Mas o meu pai nunca me deu dinheiro. E eu comecei um negócio do absoluto zero. Gente, não foi nem do zero, porque do zero já seria bom. Foi do menos 20. Eu não tinha contato, eu não tinha relacionamento, eu não conhecia ninguém empreendedor, eu não conhecia ninguém que tinha empresa. Eu comecei com R$0, eu dava aula, cobrava R$50 por hora. Com 18 anos eu tinha guardado, sei lá, 3, 4 mil reais. Foi esse dinheiro que eu comprei um computador e fui me mantendo, e comecei a pegar os primeiros clientes, e depois eu juntei um dinheiro, peguei esse dinheiro, botei no lançamento e as coisas foram acontecendo. Então é muito difícil. Mano, é muito. Você que chega num patamar onde você tem uma empresa. Vamos jogar abaixo, tá? Uma empresa que, cara, te sustenta e, pô, eu não tô nem te falando de ser multimilionário, não, cara. Eu não sou multimilionário. A minha empresa fatura milhões, mas eu não sou, Pedro Prado, não sou milionário. Mas só de, pô, ter um carro legal, poder viajar, poder manter a minha esposa. Minha esposa faz medicina e, pela graça de Deus, eu tenho a oportunidade de ajudar a investir na formação dela. Enfim, de, pô, conhecer países, viajar quase todo mês, ou quase todo mês agora, não, por conta da faculdade dela, do internato. Mas só de chegar num patamar desse já é muito difícil, então é muito natural,
é muito fácil, cara, você olhar para tudo isso e falar assim, eu cheguei e tô chegando, ou cheguei nesse patamar, ou tô chegando nesse patamar porque eu sou bom demais, porque eu sou brabo, porque eu trabalhei muito, porque eu fui muito inteligente. Inclusive o Instagram prega isso pra gente. Os grandes empreendedores pregam muito esse discurso egocêntrico de colocar o homem no centro e tipo, os grandes super-heróis do mundo empresarial, né? E aí você vê vários discursos de grandes empresários que tipo falam, se tu é pobre é porque você é escravo, você só vai deixar de ser escravo quando você virar rico. E aí tem todo esse discurso, você vai entrando nesse discurso, vai entrando nessa noia, e aí de uma vez, quando você olha, se tu não é milionário, você se sente um merda, se você não tem 1 milhão na conta, você se sente sem valor, e se você tá fazendo seu negócio ali de boa e, cara, crescendo, e sim, com objetivo e acordando cedo e trabalhando duro, mas às vezes não é tão simples ou tão fácil quanto eles falam, de tipo assim, em 3 meses você faz teu primeiro milhão, às vezes você saiu do zero, às vezes você não conhece ninguém, às vezes você veio do interior, e aí não é em 3 meses que tu vai fazer 1 milhão, entende? E aí você se sente mal por isso, e aí é um egocêntrico, e quando você chega é uma soberba. Então, cara, é um caminho muito tênue, tá? E aí, para fechar, outro desafio muito grande, poucos pregam aqui, é um campo missionário pouquíssimo explorado. Eu diria, inclusive, com todas as frases que a igreja brasileira tem mais missionários na África do que no campo empresariado. Óbvio que o campo empresariado não é um contexto geográfico, não é um local geográfico. Eu sei disso. Só estou fazendo uma alusão. Poucos pregam aqui, tá? E poucos têm coragem de pregar aqui, porque às vezes é sentar em mesa de pessoas que não querem ouvir o evangelho de maneira alguma, porque na cabeça deles, eles já possuem tudo, entendeu? Então, assim, é um lugar onde poucos pregam. E muitos que pregam um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, é um evangelho da prosperidade, é um evangelho dos coaches e tal, e que não é o verdadeiro evangelho, tá? Vou falar sobre isso depois. Então, Pedro, você ficou 17 minutos falando de problema, de pepino, e eu tô totalmente desmotivado. Agora chega a graça de Deus e as boas novas, que é, graças a Deus nós temos o Espírito Santo, o evangelho de Deus, que nos permite caminhar nesse ambiente difícil e caminhar de uma maneira bíblica ou com Cristo no centro. De novo, com muitos vacilos e erros, porque o nosso coração é enganoso e a gente tem que ser humilde e reconhecer isso. Mas aí o segundo ponto que eu queria te falar é, de tudo isso que eu te falei, a boa notícia é que existe uma possibilidade. E essa possibilidade é caminhar nesse caminho com o Espírito Santo de Deus, nos guiando, nos direcionando e nos dando misericórdia. Porque sem o Espírito Santo, não é porque o Pedro é bom. Não. O coração do Pedro é enganoso, a natureza do ser humano é ruim, mas é possível viver esse caminho. De novo, com falhas, porque a gente não é perfeito, com deslizes, mas dependendo de Deus. Então, o que eu tenho aprendido existe sim uma forma de ser empreendedor, de ser um dono de negócio, de crescer seus negócios, e não está errado em ter meta, de ter objetivo, de ter planos e sonhos, mas ao mesmo tempo colocar tudo isso em submissão aos pés de Jesus, aos pés da cruz, entendendo que, cara, eu amo a minha empresa e hoje minha função é buscar estratégias e formas de fazê-la crescer. Mas, se um dia o Senhor me pedir, cara, essa empresa é dele, se um dia o Senhor trocar os planos, tá tudo certo, e que às vezes o plano de Deus não é o mesmo plano que eu, então eu tenho planos para que a Domus um dia fature 100 milhões por ano. Mas se às vezes o plano de Deus não é que eu fature 100 milhões por ano, é faturar 2, 1, 3, 4, mas ser, sei lá, missionário, não sei. Ou seja, a gente tem que colocar os nossos planos e sonhos na submissão de Deus. Não estou falando que você não tem que ter, mas você tem que colocar na submissão de Deus. Porque senão a gente acredita que o discurso desses caras do Instagram é a verdade plena. Ou seja, se você não fatura 100 milhões por ano, você é um merda. Mas talvez... Gente, se Deus quisesse que todo mundo fizesse de 100 milhões por ano, não iam ter aqueles que faturam menos e de alguma maneira fazem outra coisa, entende? Porque o cara que fatura 100 milhões por ano, talvez ele nunca pode ser um missionário, talvez ele não pode ter uma vida ativa na igreja, por exemplo. E não estou falando que é certo ou que é errado. Às vezes o Senhor te chamou para faturar 100 milhões por ano, às vezes não. O que eu estou querendo dizer não é que está errado querer isso, ou se planejar para isso, porque a empresa tem que crescer e tem que ter meta, mas é colocar tudo isso na submissão de Deus, do Espírito Santo. E que você pode ser, os empreendedores, cara, são os que mais têm poder, no sentido no poder de serem agentes transformadores. Não que os outros não tenham, não é isso. Mas, cara, já parou para pensar que, como dono, se você for cristão e dono, você tem uma capilaridade muito grande com você, porque, se tu tem, por exemplo, 30, 40 funcionários, 10 funcionários, 50 funcionários, e você prega o evangelho para esses caras, são 50 pais de família que talvez vão se converter e vão pregar o evangelho para as esposas, para os filhos, para os parentes, para os amigos. Então é uma capilaridade muito grande
Às vezes muitos donos de empresa têm audiência, têm colaboradores, têm clientes, então é uma capilaridade muito grande. Muitos empreendedores têm recursos, e aí a gente pode canalizar esses recursos para o avanço do reino de Deus, para a pregação do evangelho. Ou seja, cara, é um dos ambientes mais desafiadores que existem, mas ao mesmo tempo é um dos terrenos mais férteis que existem também, porque um dono convertido de forma genuína ao evangelho pode ser uma ferramenta muito grande nas mãos de Deus. Se ele for de fato convertido e colocar todos os planos e sonhos na submissão de Deus, em humildade e mansidão, cara, isso pode ser uma ferramenta gigantesca para o evangelho, tá? E aí Abraham Kuyper, que é um teólogo calvinista que eu gosto bastante, ele fala que nenhuma esfera da sociedade escapa da soberania de Deus. Então ele acredita no Cristo e no evangelho, não como inimigo da cultura ou como acima da cultura, mas no Cristo transformador da cultura. O que esse cara está querendo dizer com isso? Que o evangelho não é contra o seu negócio, ou ele não quer que você, vou largar meu negócio para viver Cristo, mas uma perspectiva onde Cristo pode transformar o seu negócio e você pode olhar para o seu negócio com os óculos de Jesus, com a cosmovisão cristã, tá ligado? Tem muita gente que prega como se é impossível. Não, ou você é dono ou você é cristão, é imoral você ser empreendedor e cristão, é imoral você ser multimilionário cristão. E eu sei que é muito difícil, a linha é muito tênue, a porta é muito estreita, mas esse teólogo calvinista ele falava que o Senhor ele é poderoso para transformar qualquer coisa e qualquer um. Então, ele é poderoso para nos transformar e fazer com que eu olhe meu negócio, sim, com metas e lucro e objetivo e tal, mas que isso aqui é como se fosse a perspectiva número 1. E aí, depois disso, eu enxergo as almas, as vidas que estão aqui e como que eu vou usar esses recursos. E aí a gente tem várias histórias de grandes empreendedores que pregam o evangelho dentro dos seus negócios. Isso tem acontecido na Domus, tem acontecido em empresas de amigos meus. E a gente canaliza e usa esses recursos para o reino avançar. Quantos, não tem aí, usam parte do faturamento da empresa para cuidar de órfãos e viúvas, ou cuidar de missões, ou se envolver em ONGs, né? Essa justiça social, essa responsabilidade social que o cristão tem que ter. E é isso que Deus está me incomodando e de alguma maneira isso pode fazer sentido para você. Então assim, gente, para fechar, é possível sim, e Deus tem um chamado para empreendedores. Deus não chama só para você ser pastor, para você ter um cargo ministerial. Inclusive, quantos aí foram chamados para ser empreendedores, mas por conta do seu líder falar que, se você fala bem, não, você tem que estar na igreja, você tem que estar servindo na igreja. E às vezes, o fato de você estar servindo na igreja, você não está servindo dentro do seu negócio, e eu acredito que um homem não pode ser muito bom em muita coisa. Então, às vezes, o seu campo missionário é na sua empresa, e você não está enxergando isso, e você está se sentindo menos ou inferior, porque você não é o líder de jovens, enfim, que você às vezes se compara. Então entenda, gente, a empresa é o seu ministério, é o lugar que você deve estar muitas vezes, pregando o evangelho e usando os seus dons e talentos, tá? Pedro, o que é chamado? Gente, dentro da Bíblia existe o que eu chamo de chamado geral e chamado específico, tá? O que é isso? Eu estou acelerando para o vídeo não ficar muito longo. E porque eu tenho que sair também, mas a gente pode aprofundar nesse assunto depois, com mais profundidade, talvez ir para outros lugares, né? Outros ramos aqui. Vamos lá, na Bíblia existe o chamado geral e o chamado específico, né? O chamado geral é aquele que é para todo, do empreendedor ao CLT, sei lá. E aí, que é a salvação, que é o arrependimento dos pecados, que é a justificação, santificação, frutos do Espírito, pregar o evangelho para toda criatura, né? Enfim, várias coisas. E o que é o chamado específico? O chamado específico é a parábola dos talentos, né? Que para cada pessoa, Deus dá dons e talentos. Para alguns ele dá 2, ou 5, ou 10, né? Mas ele dá dons e talentos para qualquer um. E chamado específico é como você usa esses dons e talentos. Então, por exemplo, o Senhor me deu dons e talentos. E o meu chamado específico é como eu pego esses dons e talentos e multiplico eles. No meu caso, o meu chamado específico é empreendendo de alguma maneira, né? Criando negócios, formando pessoas, formando líderes, inclusive formando donos de outros donos de negócio. Esse é meu chamado específico, é como eu, Pedro, exerço os meus dons e talentos. Agora, o meu chamado específico, ele pode mudar ao longo da minha vida, tá? Não é só uma. A galera, às vezes, espiritualiza muito isso. Durante muito tempo, eu exerci os meus dons e talentos sendo professor de matemática, física e química. Então, eu estava junto com alunos de ensino médio. E eram os mesmos dons e talentos, só que eu estava multiplicando eles ali. E agora eu estou multiplicando como dono de empresa. Daqui a pouco, quem sabe, eu posso multiplicar isso como um professor de faculdade, como uma figura pública na internet, ou uma figura política, ou uma figura eclesiástica dentro da igreja, não sei. Mas agora eu estou exercendo meus dons e talentos dessa maneira. Então, entenda, seu chamado específico
é mais sobre os seus dons e talentos do que de fato onde você está exercendo ele, porque Deus pode mudar o lugar de exercer. Aí a galera sempre, não, Deus me chamou para ser exemplo, Deus me chamou para ser professor de música. Mas aí se aparece uma oportunidade de tu ser frentista do posto, porque você está desempregado, você fala, não é meu chamado. Mas peraí, então, como assim não é seu chamado? Mas aí você está desempregado, aí você não está, sei lá, provendo para sua casa? Peraí, será que prover para sua casa não é mais importante do que o seu chamado de ser professor de música, por exemplo? Então, exerça seus dons e talentos naquele lugar. Daqui a pouco, talvez, Deus te troque nesse lugar e te coloque no lugar que você pode exercer ainda mais seus dons e talentos. Tá fazendo sentido? Estou querendo dizer isso. Não é que Deus não tenha planos específicos para você, não é isso. Só que talvez esses planos não são como nós pensamos ou na hora que nós pensamos. E aí a gente pode exercer os nossos dons, nós devemos exercer os nossos dons e talentos, independente de onde nós estamos. Porque pode ser que isso mude e tá tudo bem mudar, tá? Porque nosso coração é enganoso e cria planos que às vezes Deus nem falou para nós, beleza? Então, para fechar, dicas práticas para que você, de alguma maneira, consiga aí caminhar sendo um bom empreendedor, um exemplo de empreendedor e ao mesmo tempo um exemplo de cristão e guardar a fé. Primeiro ponto, galera, guarde seu coração porque lá está o seu tesouro. Isso é uma das partes mais importantes. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração com aquilo que você assiste, tá? Para de assistir, gente. Eu sei que existem pessoas que são referências enquanto empreendedores, mas muitas vezes você fica assistindo esses caras que pregam uma teologia que não é verdade. Ainda mais aqueles que misturam, porque assim, por exemplo, hoje eu tenho várias pessoas que eu acompanho e estudo com elas que são empreendedores. E aí eu pego os aprendizados de empreendedor, mas quando ele coloca Deus e coloca como se fosse um ensinamento que Deus faz dessa maneira com o empreendedor, eu tenho que filtrar isso. Porque senão vai entrar um ensinamento dentro do meu coração que não é verdade de acordo com a Bíblia. Não é verdade, não é que eu estou falando que a verdade é minha, a verdade é bíblica. Né? E aí eu preciso filtrar isso, senão isso vai entrar dentro do meu coração e eu vou começar a acreditar numa verdade que não é verdade. Então, não estou falando que você não tem que estudar esses caras. Por exemplo, hoje, várias pessoas que eu acompanho e de alguma forma são meus mentores ou professores, são inclusive ateus, não tem problema nenhum com isso. Tá? Mas eu sei filtrar em tudo mais. Né? Então, guarda seu coração, não negocie em algumas coisas como oração, leitura da palavra e comunhão, porque são dos 3 instrumentos mais poderosos para você guardar seu coração. Quando você não negocia seu tempo de oração, sua leitura da palavra, a comunhão, é uma maneira de você guardar seu coração e do Espírito Santo atuar dentro de você. E aí eu sei que muitos empreendedores abrem mão disso demais, porque estão cansados ou porque, não, hoje tem uma reunião, não, cara, dormi pouco, e aí não arruma tempo, e aí sempre está cansado, abre a Bíblia, já dorme. Cara, por favor, faça um favor para você mesmo e para sua alma. Não, negocie em tudo, cara. Tá tudo bem negociar aniversários, negociar uma vida social por um tempo. Cara, tá tudo bem negociar muita coisa, para ser bem sincero, às vezes até a saúde tá tudo bem você negociar. Eu, por exemplo, no momento que eu tô vivendo, eu tô negociando minha saúde. Eu não tô 100% saudável. Meus exames estão bem, mas, poxa, eu sei que não é saudável dormir 4, 5 horas por noite, né, durante alguns dias ou durante um tempo. Eu sei, enfim, eu poderia ser muito mais saudável, mas, cara, é o momento que eu tô vivendo, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas existe uma coisa que não é negociável. O tempo com o Senhor e o tempo com os irmãos, né? Então, o tempo com o Senhor é daqui para cima, né? Oração, Bíblia, etc. E o tempo com os irmãos que é a comunhão, que é onde você vai confessar seus pecados, onde você vai ser ferido, discipulado. E isso é especial demais, não abra mão disso. Evite se comparar, tá? Evite comparar o teu caso com um cara que fatura bilhões por ano e aí você se sentir mal ou sentir que esse é o caminho certo. Terceiro ponto, a gente pode falar disso de forma mais aprofundada depois, toma cuidado com o seu propósito. Saiba que o porquê que você faz o que você faz é muito mais importante do que você faz de fato. E isso é muito importante. Outra coisa, Filipenses 4, versículo 11 ao 13, dá uma olhada lá que fala sobre contentamento. É uma das principais dicas que eu recebi sobre empreender, que a gente tem que buscar o contentamento. Tipo assim, cara, se tá ruim, eu me alegro no Senhor. Se está muito bom, também continuo me alegrando no Senhor. Isso é contentamento e blinda o nosso coração de ser insaciável. E a gente tem que ter metas, mas ao mesmo tempo ser contente, né? Aprender o contentamento, isso é muito especial. Bom, para a gente fechar, espero que você tenha gostado desse vídeo de alguma maneira.